Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo, Filosofia Instantânea, Wilson Marques. Nós vamos falar agora a respeito de campo. Então, dentro da sociedade nós temos vários campos. O campo religioso. Então, eu escrevi um livro, o título Deus, é o meu quarto livro, mas eu não sou autorizado para poder falar dentro do campo religioso. Pode ser que no meu livro haja apenas opiniões minhas e opiniões que não tenham nenhuma profundidade. Pode ser, mas pode ser que seja um dos melhores livros escrito a respeito do assunto. Mas eu não sou o Edir Macedo, eu sou o Wilson Marques. Então, assim, por exemplo, o livro do Edir Macedo. Aí o dele, naturalmente, sabemos que não tem nada de proveitoso, porque assim, nós sabemos que o esquema do Edir Macedo é um esquema de arrecadação de dinheiro. Ele é malvado? Não. Ele é esperto como qualquer um outro comerciante. O produto que ele comercializa é a fé. É apenas isso. Isso é um fato. Então, assim, não há um argumento que possa contrapor essa ideia. Mas dentro do campo político, eu posso atuar. Eu tenho o meu terceiro livro, Liceu Polimático Brasileiro, que ele fala, ele é a solução para a política mundial. Mas qual o valor? E, inclusive é domínio público. Quem quiser o livro pode me pedir aí. Então, vai receber gratuitamente. Quem quiser o meu terceiro livro vai receber gratuitamente. Mas não tem sucesso. Por quê? Porque simplesmente eu não sou nem o Lula, nem o Bolsonaro. Eu sou o Wilson Marques. Então, quem que é esse cara aí? Não, esse cara é pobre. A cor dele, esse cara aí, ele não, ele é louco, ele acredita em extraterrestre. Enfim, né? Então vou falar vou inventar um monte de coisas para poder o quê? Não pode atacar a obra, ataca o autor. E assim funciona. Então, assim, dentro do campo jurídico, eu vou poder falar o quê? Eu não sou o mestre em direito. Dentro do campo da medicina, o que eu vou falar dentro do campo da medicina? Não, cadê seu CRM, né? Então, assim, e assim vai a cada campo, né? Dentro da sociologia, cadê o seu diploma? Dentro da filosofia. Então, assim, inventaram dominantes, né? Aí existem os dominados e existem aqueles subversivos, os que querem entrar no campo. Dentro do campo política, eu posso atuar, mas eu não sou nenhuma celebridade do assunto, porque as pessoas aprenderam a pensar com uma idolatria. Aí, para esse motivo, Nietzsche escreveu um livro, Friedrich Nietzsche escreveu um livro chamado assim, Crepúsculo dos Ídolos. Então, esse livro do Nietzsche, nós podemos pegar aquela ideia já existente. Então, assim, aquela ideia que já tem no meio dentro, nós podemos, assim, as pessoas, elas acreditam que existe uma coisa, existe outra, mas é sempre uma ideia de alguém que foi impressa ali em um livro ou distribuída verbalmente. Então, vamos pegar a ideia Deus, como é a ideia do meu quarto livro, a ideia Deus. Então, assim, como se Deus fosse um produto
E esse produto, ele é fabricado pelo dominante do campo religioso. Então, o lado Jeová vai ter o seu Deus, que não tem nada a ver com o Deus do Papa Francisco, que não tem nada a ver com o Deus da Umbanda, que não tem nada a ver com o Deus da maçonaria, que não tem nada a ver com o Deus do Rosa Cruz, que não tem nada a ver com o Deus EDL. Então, assim, são vários... O título Deus tem várias pessoas brigando para a definição desse título ou do tema sagrado. Várias pessoas. Eu sou uma dessas pessoas. Então, assim, para isso, nós vamos apresentar Sócrates. Então, a decadência grega, Sócrates, ele surge em um belo mundo chamado Grécia. E assim, Sócrates foi herói de guerra, mas o general Alcebiades, por exemplo, era assim, Sócrates era demais. O elogio que ele recebia, por exemplo, do general Alcebiades. Mas Sócrates velho, as pessoas já não gostavam de Sócrates. Andava descalço, era pobre. Ele era, assim, viciado no tema verdade. E a verdade, para Sócrates, ela estava em um outro mundo. Então, o Sócrates, no seu livro Crepúsculo dos Ídolos, ele derruba todos os ídolos. Todos. Não fica um ídolo de pé. O que acontece quando Sócrates aponta a verdade? O livro de Nietzsche, que derruba o Crepúsculo dos Ídolos, ele já destrói até a ideia de Sócrates. Ele atinge Sócrates, mas ele, assim, o Nietzsche, antes do Nietzsche, é tudo destruído com o Crepúsculo dos Ídolos. Mas Sócrates ficou de pé. Porque hoje nós temos, por exemplo, o Nietzsche, ele perguntaria assim: cadê a ideia? Alguém já tomou um café com a ideia? Alguém já namorou com a ideia? Alguém já foi ao cinema com a ideia? Porque o Sócrates falou que existia um mundo das ideias. Mas ninguém conhece esse mundo, as regras eram estritamente socráticas, ele que apresenta esse mundo. Então, quando Sócrates apresenta esse demiurgo, ou seja, porque para Sócrates existiu alguém que criou isso, que organizou isso. E no Crepúsculo dos Ídolos de Nietzsche, ele é espetacular, porque ele determina que na natureza existe uma vontade de poder que se apropria de tudo. E a razão que apontada por Sócrates é só mais um resultado para justificar essa vontade de poder. Aí nós diferenciamos vontade de desejo. Então, assim, todas as vontades de poder possuem desejo. Agora, vontade é só uma tecnologia que o Sócrates chama aí de razão, de escolha. Mas, segundo o Nietzsche, não há uma escolha. É só mais um resultado do corpo que faz essa sensação de escolha. Antes, assim,
em 20 minutos não seria tão fácil falar tudo isso, mas nós estamos falando assim, pelo menos o principal, porque alguém vai buscar a famosa lógica para conectar ou concatenar qualquer uma das palavras que eu estou dizendo dentro desse vídeo. Quando nós partimos para um critério que seria o item principal que nós poderíamos compor nesse meio que Sócrates estabelece é assim, todas antes da existência da física quântica, porque, por exemplo, muitos vão chamar a física quântica de metafísica, que é uma meta que a física quer atingir. Ainda não atingiu, mas quer atingir. Mas com a inteligência artificial, com os carros autônomos, com a função que a ciência ela chegou hoje, ela desenvolve hoje, ela utiliza, ela se serve da energia que existe dentro do átomo. Ela não explica o que é isso. Ela não explica o fenômeno onda-partícula. O fenômeno onda é assim: quando olha para o elétron se comporta como se fosse alguma coisa muito pequena. E quando não olha, ele se comporta igual uma onda. E onda pode ser qualquer coisa que não seja partícula. Então, o elétron ele tem dois comportamentos. Ele comporta como onda e comporta como partícula. A equação de Hervey-Schrödinger levou a ciência a desenvolver coisas que, utilizando isso aí, se servindo disso aí, desenvolveu tecnologia. Mas se você perguntar a um desses engenheiros da Tesla Motors, por exemplo, o que é isso, eles não sabem. Um vai falar assim, se você perguntar se isso aí é o demônio, um vai falar assim, pode até ser que seja. Isso é tecnologia. Ele não sabe o que ele está mexendo em uma coisa que ele não sabe o que é. Por quê? Porque limitou a discussão do assunto, então desenvolveu só a parte mecânica. Não desenvolveu a parte intelectiva do assunto. E nós temos um pequeno número de pessoas que falam esse assunto. Agora, se Sócrates estivesse aqui agora, aí ele poderia falar assim, mas eu falei que tem um mundo das ideias. E esse fenômeno onda-partícula é um fenômeno físico que vocês estão visualizando que esse fenômeno físico, a atribuição de funcionamento dele vem de um mundo que não é o mundo que vocês estão. Aí vocês não querem chamar de ideia só porque eu falei o nome ideia, o mundo das ideias? Chamem do que quiser, mas existe. Então Sócrates, eu venho aqui à defesa de Sócrates. E Nietzsche estava errado? Não, longe disso. Nietzsche não estava errado com seu livro Crepúsculo dos Ídolos. Todos os ídolos caíram, mas Sócrates ficou de pé. Qual que é a comprovação da teoria socrática, do mundo das ideias de Sócrates? A simples inteligência artificial. Basta. É bem simples. Então, assim, agora, e os outros? E os outros ídolos? Todos caíram. Porque os outros ídolos, eles apenas trocaram o nome daquilo que Sócrates disse. Aí nós temos que ser sinceros.
Porque o sujeito lá do socialismo, ele vai falar assim, o mundo é o bom é o socialismo, é a luta. Cadê o socialismo? Aonde que ele está? Ele existe? Aí o outro vai falar assim, o mundo bom é o cogito. Cadê o cogito? Aí o outro vai falar assim, o mundo bom é o Baphomet. Cadê o Baphomet? Aí o da igreja vai falar assim, o mundo bom é a Bíblia. É só um pedaço de papel. Quem não entende que é um livro editado nas gráficas romanas é porque não estudou os fatos. Não existe um argumento que possa contrapor um fato. Não existe. Então, assim, a busca que nós estamos fazendo, primeiro nós queremos, porque o que isso está relacionado ao movimento partido quântico, ao movimento escola de política? A relação é a seguinte: enquanto as pessoas estão buscando esse mundo externo, esse mundo matéria, eu preciso de dinheiro, que aí com dinheiro eu compro todas as matérias que eu quero. Eu compro umas mulheres, eu compro uns amigos, eu compro respeito, eu preciso de dinheiro. Esse é o mundo que nós vivemos. Até o Lula tem respeito, não o meu respeito. Porque a pessoa que não sabe que ele é um criminoso, ela tem problemas sérios psíquicos, ou ela tem problemas sérios morais. Porque se vale, aí entra o erga omnes, a regra válida para todos. Então, na regra erga omnes, que é democracia, então tem que ser válido para todos. Tem que liberar todo mundo, pegar um revólver e matar quem quiser e fazer o que quiser, porque o Lula pode, mas eu não posso, você não pode. Por quê? Porque você não tem uma retaguarda jurídica como ele tem. Você não é dominante, porque ele é dominante do campo chamado política. Então ele pode tudo. Ele pode fazer o que quiser, homicídio, latrocínio, estelionatário, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode falsificar o Brasil, pode vender o que quiser, pode vender você, ele pode vender eu, por quê? Porque ele é do campo, ele é líder do campo político. Para você ver pessoas chegarem a ponto, porque existem brasileiros que apoiam, tudo bem, vamos apoiar o Lula, mas então vamos apoiar o crime e todo mundo vai poder virar criminoso. Amanhã você pode ir lá no supermercado, comprar uma metralhadora, uma submetralhadora, uma PT, uma .30, enfiar tudo na cintura, pendurar em você e sair andando pela rua no seu carro fazendo o que você quiser. Mata quem você quiser, rouba o banco, granada, explode o caixa eletrônico, faça tudo que você quiser. Porque se o Lula pode, por que você não pode? Não é democracia? É democrático. Então as pessoas precisam ter vergonha, porque o que está faltando nesse país é vergonha. É vergonha. Como que pode um padre fazer uma missa para o Lula, uma missa para maconha? Tem o padre Ticão, eu não lembro o nome da cidade, que ele faz a missa para maconha. Então os valores, eles realmente caíram. Mas qual que é a diferença da Grécia, daquele mundo decadente, para o mundo de hoje? É que aquele mundo decadente não havia esse número de elementos tecnológicos que nós temos e esse tanto de pessoas que nós temos no mundo. Mas aquele mundo decadente grego, ele era pior que esse mundo decadente brasileiro, político brasileiro? De forma alguma.
avaliando aquele mundo decadente grego, ainda era melhor do que esse mundo. Então nós regredimos. Porque era comum nas ruas de Atenas, existiam idiotas, mas nenhum deles apoiariam o Lula. Filosofia Instantânea, Wilson Marques, muito obrigado a todos.